meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. Alexandre vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Porque isso que eu vivi é um exemplo, e vocês vão entender por que isso é importante. Fiquem comigo, aliás, às 22, quase 23 mil pessoas estão nos acompanhando e que curtiram e se inscreveram no vídeo. Liderança de audiência folgada, Jovem Pan, coitada, com 8.500, CNN Brasil, vamos ver CNN Brasil aqui. Devia ter deixado aberto, né, pra gente ver. Mas CNN Brasil, 10 mil, ou seja, já passamos a audiência das duas redes somadas, e isso porque ele bloqueou meu ex, senão a gente estava com 40 mil pessoas aqui nos assistindo. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entendeu o que é repressão transnacional? Transnational Reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país, desses regimes, e muitas vezes utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem os pedidos de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol, é a coerção mesmo, para tentar calar. O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte, repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol, repressão transnacional. Botar o FBI para ligar pro cara sem seguir os canais de cooperação formais, repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum. Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia clandestina que sequestrava o cara e levava o cara de volta pro país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento, é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês vejam, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas, com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócrates? Ou como a Cris Gremel, minha querida amiga Cris Gremel, futura prefeita de Curitiba, ela denunciou na Gazeta do Povo um outro caso, né, o caso daquela Riene Munhoz. Não sei se vocês lembram, que ela não foi presa, mas teve uma lista, o nome dela colocado na lista de supostos financiadores dos ônibus, que foi justamente o objeto dessa operação de hoje da Polícia Federal. E aí ela fugiu para o Paraguai. Só que 8 meses depois, ela recebeu uma mensagem do governo paraguaio, e parece que foi parecido com o Bismarck, né? Solicitando o comparecimento dela para uma autorização cadastral. E aí chegou no lugar, foi surpreendido por uma emboscada, presa pela Interpol, com policiais armados, vários veículos, etc., segundo o relato da Cris Grêmio, e ela então foi entregue à Polícia Federal Brasileira na Ponte da Amizade, sem direito ao advogado, e depois transferida para Brasília, ficou presa 37 dias, e a Interpol negou, disse que não participou de nada. Então, é uma operação clandestina, muito parecido com o que os chineses fazem. Ela foi sequestrada. Então,
você tem esses governos internacionais autoritários usando esses sistemas de notificação da Interpol, os Red Notice, para perseguir dissidente político, jornalista. Isso qualquer um, vocês entendam, qualquer um dos 195 países membros da Interpol, isso virou uma zona. O Red Notice da Interpol virou uma zona. O Donald Trump tem mandado de captura, solicitação de inclusão na difusão vermelha. Qualquer um dos 195 países membros pode fazer. Basta uma autoridade mandar. Eu conheci um cara, quando eu fiquei detido aqui, eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui por causa de um Red Notice colocado contra ele pelo pessoal da Irmandade Muçulmana. Ele era... O cara ficou muito meu amigo. Ele era genro do Nasser, do Egito. E o cara com grana, etc, teve o nome dele colocado na lista Interpol. Pela Irmandade Muçulmana. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo. Né? A Rússia faz isso. Você tem o caso do Bill Browder, né? O empresário britânico, americano, que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice. A Turquia, desde 2016, colocando as pessoas. A China fez isso com os ativistas uigures, ou uigures, como você preferir. Casos de repressão transnacional. Num sistema que não tem transparência nenhuma. Acusações políticas. Então, o que a gente vai ter agora? Uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal em qualquer um destes inquéritos políticos. E isso é uma ação jurídica que vai ser tomada daqui para frente. E uma dos documentos para substanciar isso vem daqui. Vem disso aqui. Então é importante que vocês entendam, porque não vai parar por aí, que a Interpol, a FBI, etc., isso faz parte de um modus operandi de ditadores para perseguir e calar o opositor político. É para ver se o Paulo Figueiredo cala a boca. Não vou calar. Pelo contrário, quando vocês vêm para cima de mim, beleza, vocês têm bastante instrumentos, eu tenho alguns. Eu sou só um homem, né? Mas eu tenho alguns. Um deles está aqui. E digo para vocês, tem um projeto de lei tramitando no Congresso dos Estados Unidos específico à repressão transnacional. O Transnational Repression Accountability and Prevention Act, chama TRAP Act, a lei do TRAP, que foi justamente introduzido, apoio bipartidário, para combater o uso indevido de alertas vermelhos e das outras ferramentas do regime autoritário para perseguir dissidente político no exterior. E para não parecer que o Paulo, tá de caosinho, não sei o quê, de novo, não faço bravata. Não faço bravata. Entrem vocês no site do Congresso dos Estados Unidos, vou abrir aqui para vocês, entrem aqui, congress.gov, só entrar, tá aqui, Lei de Política e Repressão Transnacional, tá aqui, vou ler para vocês. Foi apresentado em 16/3, está em fase final de tramitação com apoio bipartidário. Esse projeto procura reduzir a repressão transnacional, abre parênteses, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou prejudicar membros da diáspora e comunidades exiladas para impedi-los de exercer os seus direitos humanos. Esse projeto de lei exige que o presidente imponha sanções de bloqueio de propriedade e de vistos de certas pessoas estrangeiras, indivíduos e entidades, que se envolvam diretamente na repressão transnacional. Vocês acham que eu estou pedindo as ordens? Eu não. O Congresso está pedindo as ordens do Alexandre e cooperação com a FBI. Por quê? Eu quero prova documental da repressão transnacional. Esse projeto exige que o Departamento de Estado desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem a consciência sobre repressão transnacional, abordar a repressão transnacional, nomeadamente aumentando os custos da perpetração de atividades repressivas e protegendo indivíduos e grupos visados. 3. Realizar ações de sensibilização para aqueles que são alvos de governos estrangeiros. Além disso, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça devem fornecer formação
a determinados indivíduos, por exemplo, funcionários federais relevantes e parceiros responsáveis pela aplicação da lei, como o FBI, sobre aspectos específicos da repressão transnacional. O projeto de lei também orienta a comunidade de inteligência a dar prioridade à identificação daqueles que perpetram repressão transnacional contra a comunidade nos Estados Unidos. Meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. E o que isso diz? O presidente será exigido ao presidente que imponha bloqueio de propriedade e de vistos das pessoas que fizerem essa repressão transnacional. Tá aqui. Senado, Comitê de Relações Exteriores, e tá também na casa. Tá seguindo em duplo e tem apoio bipartidário. E adivinha quem é o autor e o relator deste projeto na Casa dos Representantes? Amigo do Alexandre, Chris Smith. A ideia é que o projeto seja aprovado ainda esse ano. Ou seja, uma vez aprovado, a gente vai usar essa lei e os documentos obtidos para evidenciar a repressão transnacional de agentes públicos do governo brasileiro aqui. Claro que com o Trump, que está liderando com folga todas as pesquisas, vai ser tudo muito mais fácil. Ele pode invocar a lei Magnitsky, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas a gente vai ter base documental para fazer os pedidos contra o Alexandre ainda no governo Biden. Ah, Alexandre, vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Melhor tirar o pé. Será que você tem bens aqui? Eu não sei. Tem boatos que você tem casa de Celebration, não sei aonde. Eu não sei se é verdade. Você tem que explicar lá para o governo, vai explicar para o governo dos Estados Unidos quando você começar a ser investigado. E é chato, ser só investigado já é chato, né? Por repressão transnacional. Eu sei, por exemplo, que o Barroso, eu sei do apartamento em Key Biscayne, eu não sei se é dele, né? Mas está sempre lá, vários vizinhos, amigos meus, etc. Tem nada de errado. Se for declarado, tá tudo certo. Mas vai ser bloqueado também? Vai ser investigado por repressão transnacional? Vai ficar impedido de vir para os Estados Unidos? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.